Amigos e amigas, bom dia. Hoje é domingo, 19 de abril. Com muita relutância, eu resolvi fazer este vídeo, pois não sou afeito a fazer vídeos, principalmente com a minha imagem. Eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever. Eu prefiro escrever do que me amostrar em vídeo. Mas, incomodado por algumas coisas, por alguns fatos que têm ocorrido neste nosso país, em nosso mundo, e eu tenho recebido muitos vídeos de muitas coisas. Mas os vídeos que mais me incomodam, mais me trazem peso na minha alma, aqueles vídeos cheios de heresias, por pessoas que se dizem conhecedores da palavra de Deus, e muitos deles são conhecedores, mas são aqueles que o teólogo John MacArthur fala que são os apóstatas de dentro da igreja. Aqueles, porque muitas das vezes tem que os apóstatas é aqueles que saíram, que abandonaram a igreja. Os maiores apóstatas se encontram dentro da igreja, pois os maiores apóstatas é aqueles que pegam uma palavra de Deus, distorce a palavra de Deus, aqueles que são os incautos, aqueles que não têm o cuidado, que não são bereanos, para identificar a pura, cristalina verdade daquilo que Deus quer dizer para as nossas vidas. Aqueles, os incautos, que não percebem que aquele pão não tem nenhum fermento. Mas esses pães que nós temos recebidos são pães que estão lotados de fermento. E é isso que tem me incomodado, são essas palavras que nós temos recebido, palavras, não palavras de animação, no intuito de que nós possamos fazer uma reflexão verdadeira de tudo aquilo que está se passando ao nosso meio, dos nossos pecados, das nossas transgressões, não dos pecados dos outros, mas dos nossos pecados, das nossas transgressões. Isso é que tem tanto me incomodado a minha alma. O que tem me incomodado mais a minha alma é que a igreja, ela deixou de falar para dentro para falar somente para fora, achando que o pecado está somente fora da igreja e não dentro da igreja. Não sabendo estes, ou sabendo, mas relutando em querer relembrar de que Deus julgará primeiro a igreja, para depois julgar o mundo. Essas pessoas não têm tido cuidado, com medo de falar para a igreja. Porque a palavra de Deus fala lá em Apocalipse que não herdarão o reino dos céus os tímidos ou os medrosos. Mas essas pessoas, esses, entre aspas, alguns pastores ou alguns teólogos, querem fazer ver que estes tímidos são aquelas pessoas que não gostam de falar, são aquelas pessoas envergonhadas. Não, não são. Estes tímidos são aqueles que Deus está se referindo, é aqueles que já conhecem a palavra de Deus, que está vendo o que está se passando dentro da igreja, destes apóstatas, mentirosos, e não há ninguém que fale sobre isto. Estes são os tímidos, e eu não quero ser este tímido, porque eu tenho o desejo de herdar essa tão prometida vida eterna. Eu creio nesta promessa do Senhor. Eu não posso deixar de crer naquilo tudo na qual eu já vejo na minha própria vida. Então, amados, eu quero falar algo
daquilo em que eu recebi e que eu tenho visto. Eu recebi esses dias agora atrás um vídeo de um amigo que aonde o pastor Silas Malafaia, que com tanta braveza que quanto o Silas Malafaia se apresenta, que eu te confesso que eu já não o chamo mais de pastor, porque a nomenclatura pastor é uma coisa tão nobre, é uma coisa tão pura, é uma coisa que é um nome tão purificado, tão sagrado, porque ele vem daquele bom pastor, aquele que não abandona as tuas ovelhas, aquele que se tiver uma perdida ele vai atrás. Mas não é assim que muitos pastores, e aquele, no caso, o Silas Malafaia já não se apresenta mais. O Silas Malafaia, ele, com tantas acusações, o Silas Malafaia, ele trocou o que era de melhor, que era o pastoreio, trocou por um prato de lentilha. Ele fez como Esaú, o irmão de Jacó. Ele tinha progenitura do próprio Deus. Ele tinha a unção do próprio Deus. Mas ele preferiu trocar aquilo por um prato de lentilha. E é assim que se portou e tem se portado o senhor Silas Malafaia. Ele trocou o que era de melhor pela política. Ele abandonou as coisas de Deus pela política, para tomar partidarismo. Deus ama a todos, Silas Malafaia. Deus ama a todos. Deus ama o pobre, Deus ama o rico, Deus ama até mesmo o criminoso, porque Ele deseja para que todos se salvem. Mas você não tem agido assim. Você, aqueles que não te convêm, você chama de cachaceiro, chama de vagabundo, chama de ladrão, chama de... como é que você vai salvar estas almas, sendo que Deus deseja que todos se salvem, Silas? Ô Silas, você tinha uma das coisas belíssimas, que além do Logos, você tinha o Rema. E era por isso que eu te ouvi, eu cansei, quer dizer, eu gostava de te ouvir, eu amava te ouvir, eu publicitava, eu divulgava aquilo quando eu via as maravilhas quando saía dos teus lábios. Mas você trocou aquilo que você tinha de melhor por um prato de lentilha. E agora, Silas, você vive com a mentira. Você preferiu a mentira. Mas eu quero te dizer, Silas, que Jesus, ele continua e irá continuar te amando. Ele te ama. Eu também te amo, Silas. Mas eu não tenho mais nenhum apreço. Eu não vejo nenhuma beleza até então daquilo que eu via na sua vida. Ô Silas, o vídeo que eu vi de você, Silas, você, no seu partidarismo, você minimizando as coisas, você querendo que o Brasil faça essa abertura em sentidos genocidas, Silas. Você falou que no mundo só tem 121 mortes, 121 mil mortes. Na sua linguagem, isto é muito pouco, Silas, porque é 121 mil mortes para todo mundo. Você falou, Silas, que de infectados, veja bem, você usa essa expressão, veja bem, escute bem, são 460 mil curados. Glória a Deus. Mas glória a Deus que ainda fosse muito mais, Silas. Você, Silas, na sua palavra de enganação,
Tá? Você esqueceu de dizer que entre mortes e infectados são 581, que foram 581 mil infectados até há 3 dias atrás. E que desses 581 mil infectados, Silas, no mundo, isto representa, Silas, 20,83% de pessoas que foram infectadas foram mortos. Ô Silas, você acha isto pouco? Você acha que 1/5 das pessoas que foram infectadas é pouco? É 20%, Silas. É 20,83%. É 1/5 daqueles que até então foram e estão sendo infectados. Você se relacionou ao Brasil, Silas, como 1.361 mortes, 2.989 recuperados. Vejam bem, 2.989 que já foram recuperados. Mas você não diz, Silas, que entre mortes e recuperados foram 4.350 infectados. E que isso, Silas, representa 31,36% de mortes. Você acha isto pouco, Silas? Como é que você minimiza isto, Silas? Isto representa, Silas, a quase 1/3, a quase 33%, Silas, de todos aqueles que foram infectados no Brasil. Ô Silas, vamos fazer uma tipificação que pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, isso não acontecerá, o que eu vou te dizer, mas somente para uma comparação, para que nós tenhamos dimensão dos fatos. O Brasil hoje tem quase 220 milhões de habitantes, são 218 milhões de habitantes. Você imagina, Silas, que se no Brasil todo mundo fosse infectado, obviamente, mas que nem todo mundo morresse. Se nós fôssemos, Silas, jogar, se essa estatística se mantesse, representaria que 68 milhões de pessoas morreriam, Silas. 68 milhões. Você sabe o que representa isso, Silas? Isso representa, Silas, que todo o estado de São Paulo, todo o estado do Rio de Janeiro e todo o estado da Bahia, e com mais alguma coisa do Espírito Santo, seria dizimado. Não existiria mais população nesses estados. Como é que você fala, Silas? Como é que você minimiza estas coisas? Mas eu quero dizer para você, Silas, que da mesma forma como você minimiza estes fatos, é a mesma forma que você minimiza as palavras do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus nas Escrituras. É por isso que os apóstatas estão dentro da igreja. Os maiores apóstatas estão dentro da igreja, Silas. Ô Silas, só para te lembrar, não foi nós que subimos aos céus, foi Jesus que desceu à terra para nos libertar. Silas, está na hora de você se arrepender. Eu sei que você é um homem que conhece muito da palavra de Deus, porque você leu muito. Mas eu quero ler um trecho para você aqui, que está em Marcos 10, Silas. Marcos 10, 17, que é referente, que se refere ao jovem rico. Essa palavra é para você, Silas. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao encontro e ajoelhou-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus:
por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão quem é Deus, senão que é Deus. Sabes os mandamentos? E eu sei que você sabe, Silas. Eu sei que você sabe. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então, o jovem respondeu: mestre, tudo isto eu tenho observado desde a minha juventude. Ô Silas, eu quero te perguntar uma coisa. Este jovem, foi um jovem que foi criado dentro dos princípios da palavra de Deus. Ele falou que ele conhece desde quando ele era criança. Ele foi ensinado nos ensinamentos de Deus. Este jovem aqui, Silas, não é um jovem do mundo. Esse jovem não é um jovem qualquer que ficou rico assim. Esse jovem, ele foi um jovem como você. Esse jovem talvez tivesse uma riqueza tão quanto a sua. Avião, talvez avião, porque naquela época não tinha avião, mas ele tinha muitas coisas. Mas hoje até avião você tem. E Jesus observando, mestre, então respondeu Jesus: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa lhe falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muita propriedade. Ô Silas, o que você ajuntou cá para nós não é seu. Foram aqueles servos do Senhor, aqueles que foram arrebanhados para a igreja do Senhor, depositaram, e isto você enriqueceu. Você pode até dizer: eu não tenho nada, isso é tudo da igreja. Silas, venda tudo, distribua com os pobres, vá e pregue o evangelho a todas as criaturas. O dom foi te dado. Só que neste momento, Silas, o que ficou de você foi o Logos, que foi o conhecimento da palavra. Mas o rema, aquilo é aquele que Deus dá e Deus tira, de conformidade, o que Deus sonda o coração do homem, Deus dá e Deus tira. Eu não tenho dúvida, Silas. O rema seu está retirado. Arrependa-se. Arrependa-se urgentemente, Silas. Mas eu ainda, Silas, eu quero ler mais uma palavra para você. Eu quero te falar uma coisa, Silas. Tudo isso que eu estou falando aqui para você não é para te afrontar, meu amado irmão. Eu não estou te afrontando. Eu quero te admoestar no amor de Cristo Jesus, porque Jesus te ama. Ele irá continuar te amando. Mas haja enquanto é tempo. A outra palavra para você, Silas, está em Apocalipse 3,14.
E a palavra que diz em Apocalipse 3,14, Silas, é sobre a igreja de Laodiceia. A sua igreja, Silas, é para a sua igreja. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, você pode se achar assim, sim. Rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esta é a palavra, porque Jesus te ama, ô Silas, e espera que você caia em arrependimento, fazendo uma complementação ainda dessa palavra em Apocalipse 21:8. Aliás, perdão, Apocalipse 2:5. A palavra fala para você, Silas, e para aqueles que ouvem. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Arrependa-se, Silas. Isso não é vergonha, porque o mundo é mau. O mundo nos leva a situações do engano. O nosso coração é enganoso. Arrependa-te, Silas. Arrependa-te, porque Cristo está à espera do teu arrependimento. Eu oro ao Senhor nosso Deus, que a mão do Senhor esteja sobre todas as igrejas no Brasil e no mundo. Mas, como eu estou no Brasil, principalmente as igrejas do meu Brasil, eu peço a Deus que os pastores se arrependam do grande malefício, das enganações, das apostasias. Não é as apostasias daqueles que saem da igreja, mas as apostasias daqueles que estão dentro da igreja, manipulando a palavra para que as pessoas possam entender a maneira do seu bem bel prazer. Deus salve esta nação. Deus cure esta nação. Deus cure o coração do povo desta nação. Eu quero fazer como Daniel em capítulo 9. Senhor, todos nós pecamos. Tenha misericórdia de nossa nação. Encha-nos, Senhor, meu Deus, novamente, Pai, do teu Santo Espírito. Faça, meu Deus, em nós, Pai, a unção do teu poder, do entendimento do teu Espírito Santo em espírito e em verdade. Esvazie-nos, Senhor, meu Deus, de toda mentira, de todo engano, Pai. Perdoe-nos, Senhor, meu Deus, todo o mal que nós fizemos e temos feito, Pai, nesta nação.
Eu te rogo em nome de Jesus. Amém.